Hoje nós vamos falar dessas 3 empresas que dispararam. Então eu vou começar falando da Brava Energia, uma empresa muito pedida por vocês. Eu já assisti toda a call de conferência de 1h30, vou resumir os principais pontos, vi ali também o resultado. Então já deixa o like e o comentário para ajudar no engajamento, afinal eu trouxe essa empresa porque vocês pediram bastante, tá? Bom, então a Brava Energia caiu aqui 48,2% nos últimos 12 meses. O dividendo da empresa não é muito bom, ela pagou o mínimo ali, a 3R, né? Mas isso pode mudar, a empresa pode ser uma ótima pagadora de dividendos em breve. Isso nós já vamos dar uma olhada antes, vamos ver com calma o que tudo está acontecendo. Bom, então primeiro entendendo aqui esta queda toda, alguns pensam que é por conta da fusão 3R e Enauta, e não é verdade, as empresas fundiram sim, coincidiu um pouco de queda inicial, porque tem, por exemplo, quem estava com a Enauta de repente não queria uma empresa com a dívida, enquanto a 3R tinha dívida, então tem sim uma queda inicial por conta de saída de investidores, isso é natural, né, quando empresas fazem a fusão, mas o principal ponto foi o endividamento, um momento onde a taxa de juros começou a subir cada vez mais, nas expectativas ali, as empresas com dívida caíram bastante, e a 3R ela tem dívida, né? Como a gente pode ver aqui, ó, o endividamento de 2,56, inclusive após a fusão diminuiu para o lado da 3R, porque para o lado da Enauta era uma dívida quase nada e ficou forte aqui, né? Se você for ver, na verdade a dívida ajustada está em 2,7, é uma dívida pesada sim, tá? Porém é uma dívida pesada pensando nos níveis atuais da empresa, porque esses resultados vão crescer bastante, não somente o lucro, como também o EBITDA da empresa, tá? Olha só, e ela está barata, porque o PVP de 0,69. Bom, então resumindo, ela foi caindo ali principalmente por conta da taxa de juros e ainda deu um outro problema adicional, que foi o problema no campo Papa-Terra, que o pessoal já tinha um pouco de receio, que é um campo muito difícil, e ele resolveu dar problema, paralisaram lá a produção dele para fazer esses ajustes, e aí o mercado bateu de vez, né? Só que isso tudo vai passar muito provavelmente, e aí a empresa deve se recuperar. Óbvio que também no meio de tudo isso tem o barril do petróleo, que também caiu um pouco, mas óbvio que muito menos do que 48%, né? Então isso aqui é principalmente explicado pela dívida e a questão ali do Papa-Terra, e um pouco assim, em grau bem menor, o fato da fusão, que aí o pessoal da Enauta pode ter saído não querendo uma empresa que tinha dívida. A Enauta tinha expectativas de dividendos maiores, mas agora a gente vê a própria empresa falando que ela deve pagar mais dividendos mais à frente. Isso aqui está um pouco no DNA da Enauta, a equipe veio para a 3R, o CEO da Brava Energia era o CEO da Enauta, e eles estão falando isso. Primeiro ponto que a gente consegue ver a empresa saindo de um prejuízo, indo para um lucro gigantesco de 711 milhões, eu não sei se o mercado se empolgou com isso, mas não deveria, porque este lucro aqui tem não recorrentes que a gente já vai entender alguns deles, então não deve, eu sempre falo isso, né? Não olhe lucros em empresas que estão ali meio que num turnaround, num crescimento acelerado, com uma dívida e tudo mais, olhe mais o EBITDA, né? E o que esperar da empresa. Então eu não olho isso, mas sim, de fato, teve um lucro bastante grande. Então o EBITDA ajustado da Brava Energia acabou crescendo 7,7, o lucro sem os ajustes adequados fez 793 aqui, né? Só para citar para vocês, tem vários pontos, tem negativo, tem positivo, mas ó, a maioria foi positivo, né? Inclusive um aqui, que é uma parte de venda de 20% do campo Atlanta ali, né? Que só no EBITDA teria colaborado 720 milhões, aqui é o ajustado, né? Mas só para vocês verem que aí chega no lucro, não é 720, mas dá uma bela de uma ajuda aqui neste lucro, tá? Então assim, não olhe o lucro neste momento, tá cheio de coisas acontecendo na empresa. Uma coisa bastante bacana foi o Left Cost, que acaba reduzindo o custo de extração em 14,9%. E é só o começo, né? Tem muita coisa para evoluir. O preço médio do petróleo, 75,20. O petróleo caiu aqui em relação ao ano passado, e mesmo assim a empresa conseguiu resultado melhor. Bom, então a Brava Energia diz que tem uma série de sinergias para ser feita aqui nas empresas após a fusão, e a primeira delas já é concluída aqui, que é a otimização das equipes de operação e corporativa, e agora ela vai então passar para os próximos pontos, que é o pré-pagamento de linhas de crédito com custo mais elevado, né? Vai fazer uma reotimização aqui das dívidas, início de reestruturação societária para viabilizar otimizações fiscais e de crédito, isso é muito importante, e início de amortização da mais-valia decorrente da transação. Então esses são os próximos pontos aqui que ela vai destravar em sinergias
né, mais à frente, tá? Falando agora do portfólio da Brava Energia, é o seguinte, nós temos aqui o problema, a maior dor de cabeça é o Papa-Terra, ele está paralisado ali, né? Teve os ajustes para fazer, e o que vai acontecer é que ele está para voltar no começo do ano que vem, a produção dele vai voltar ao normal, vocês já vão dar uma olhada como é que é, e ele tem inclusive um potencial muito grande esse campo, ele tem muito a extrair de petróleo, só que acontece é que ele é muito difícil, complicado, e aí justamente ele deu problema ali recentemente, teve que paralisar a produção, né, enfim. Então ele deve voltar, inclusive tem um caso aqui em aberto com a NTE, onde está devendo 315,8 milhões para a Brava Energia, e isso pode fazer com que ela fique realmente de fato com os 100% do campo, hoje ela está com 62,5%, enfim. Então, Papa-Terra é isso que está acontecendo. O Parque das Conchas vai iniciar ali no começo de 2025 também. O Atlanta ele está caminhando para o sistema definitivo de produção e com isso a produção vai aumentar bastante e também se estabilizar e também reduzir o CAPEX. Enquanto nós temos aqui o Campo Manaus, que é de gás, também vai voltar à operação no primeiro trimestre de 2025. O Potiguar tem melhorias para fazer, mesmo com manutenção ele conseguiu até produção quase que estável ali. Então olha só o que nós estamos vendo. Aumento de produção em vários campos já esperada, inclusive com redução nos custos. O campo Atlanta vai reduzir os custos, o Papa-Terra provavelmente vai reduzir, muita manutenção fazendo ali. Temos, de modo geral, então, um portfólio que vai reduzir os custos, melhorar a produção e, com isso, também melhorar o lift cost, reduzindo ali o custo de extração. Então, a empresa tende a ter margens melhores e, com isso, ela vai conseguir se desalavancar mais rápido ao longo de 2025 e já em 2026 começa a pingar dividendos mais gordos ali, mas em 2025 mesmo ela já deve pagar algum dividendo, tá? Bom, sobre outros campos menores, ela está reavaliando aqui, né? Inclusive ela vendeu o campo Atlanta, que é bem grande, né? Ela acaba vendendo ali 20%, isso causou um não recorrente agora, né? Tem mais não recorrente aí para pintar, 20%, mas ela não vai sair vendendo seus principais campos não, tá? Isso aqui foi uma questão estratégica, ela tinha combinado lá atrás isso e tudo mais, tá? Mas ela acaba desistindo, por exemplo, do campo Uraguá, Tambaú e também do FPSO Cidade de Santos, né? Aqui era no mesmo projeto, e aí acaba então desistindo desse projeto, menos CAPEX a investir, né? E curioso é que o mercado gostou quando ela foi fazendo essas aquisições quando era Enalta, porque não tinha dívida. Aí quando entra na 3R o pessoal não gosta, né? O pessoal gosta quando desiste e não quer o projeto e tudo mais, né? Enfim, então é um pouco menos de alavancagem aqui por conta disso, e ela está olhando outros ativos aqui, de repente fazer alguma jogadinha, mas os ativos menores, ela não quer vender os portfólios, os projetos grandes dela aqui, tá? Bom, então olhando a produção é o seguinte, ela fala o seguinte, sem dar um guidance, mas ela fala, ó, em breve, então para começo de 2025, está mirando ali repetir já o que ela fez ali no primeiro trimestre de 2024, né? Ali uma produção bem forte, né? Inclusive crescendo na sequência, tá? Então, como eu anotei aqui, o Potiguar tem potencial de crescer, o Papa-Terra vai voltar aqui a patamares bem maiores, né? O Atlanta, ele chegou a 21 aqui no 1T24, mas a tendência é crescer e continuar a crescer, inclusive, né? E aí, o Manaus também vai voltar. Então, assim, o primeiro trimestre de 2025, já acredito que já seja no primeiro trimestre, vai vir muito forte, mas eu pus aqui como mais cautela, primeiro semestre de 2025, já que a empresa não dá guides exatamente por enquanto, tá? Depois já vai dar mais para frente. Então, só título de informação, eu como acionista da Enalta nunca tive nenhuma decepção no campo Atlanta, todas as manutenções que aconteciam era esperada, a Enalta nunca mentiu pra gente, eles falavam, pô, esse aqui é sistema antecipado de produção, dá esses problemas mesmo, tudo mais, temos aqui o cronograma e sempre foi seguindo ali o cronograma bonitinho. Só que eles não deram exatamente um cronograma aqui para o Papa-Terra, vai voltar, né, provavelmente ali no começo de 2025, mas não está o cronograma, como vai evoluir a produção e tudo mais, tá? Eles estão para definir isso agora, então talvez já no quarto trimestre já está tudo bonitinho ali do que vai acontecer no Papa-Terra, tá? Bom, então basicamente muita produção a subir e custos a reduzirem. Inclusive aqui está o CAPEX no momento altíssimo, ele vai diminuir bastante ao longo de 2025.
E dessa 1h30 que eu vi aqui de call da Brava Energia, eu vou deixar uns trechinhos para vocês verem, inclusive falando sobre os dividendos. Aqui, se a gente olha para trás, a gente consegue refletir um pouco do que deve ser a companhia no ano de 2025, e o volume de CAPEX, como eu mencionei agora há pouco, é bem menor. Então, com isso, a gente aumenta a geração de caixa, aumenta o EBITDA, tende a reduzir a dívida líquida e a alavancagem da companhia, por consequência, ao longo do ano de 2025, ela vai caindo gradativamente. Lembrando que a gente sempre olha last 12 months, então, por isso essa queda não é imediata. Se a gente anualizar, aí sim a gente consegue ter a percepção da queda mais rápida, mas isso vai acontecendo ao longo de 2025. Naturalmente, a gente também vai gerando lucro nas operações, com potencial já de distribuição de dividendo, mesmo que fique no mínimo obrigatório em 2025, para chegar numa alavancagem target da companhia, a gente tem uma tendência também de começar a avaliar a distribuição de dividendos em função da geração de caixa da companhia ao longo já de 2025. E à medida que essa alavancagem for se aproximando das alavancagens alvo nossa, a gente vai poder ser capaz de liberar mais dividendos aí para os nossos acionistas. Bom, então ficou bem claro que ele já disse ali que a empresa vai dar lucro em 2025 e pagar dividendos, nem que seja o mínimo ali, mas na sequência o Décio disse, inclusive, que a Brava Energia vai ter capacidade de pagar dividendos ainda maiores, conforme for ali evoluindo. Então tudo me leva a crer que em 2026 a Enauta já vai ser uma boa pagadora de a Brava Energia já vai ser uma boa pagadora de dividendos, pegando um case mais ou menos como era ali Enauta, vai puxar mais pro lado Enauta, né? E um ponto muito importante, eles estão fazendo todas essas previsões baseado no petróleo entre 60 e 70 dólares, o que são premissas bem conservadoras aqui e infelizmente até que possíveis, né? A gente está ali nivelando o petróleo um pouquinho mais abaixo. A gente imaginava que 2024 era um ano de 75 e batia nos 70 ali, já estava próximo dos mínimos, né? Essas faixas aqui mais seguras, agora a gente tem que imaginar algo mais assim. E agora vamos falar de CEMIG e de Copasa, que também dispararam no pregão de ontem com a possibilidade de elas serem privatizadas. E eu vou comentar nesse vídeo se realmente isso pode acontecer. Na verdade, nós vamos pôr na mesa aqui tudo que está em possibilidade de ser discutido, né? Tem aqui algumas questões que podem ser bastante difíceis para essa privatização avançar, tá? Bom, então o que nós temos de fato concreto tanto CEMIG quanto Copasa enviaram um fato relevante dizendo que o governo do estado ali enviou para análise e deliberação um projeto de lei que contempla medidas propostas para a desestatização de CEMIG, e a Copasa também mandou o mesmo fato relevante, só que as privatizações aqui vão ser diferentes, tá? E com complicações diferentes também. Bom, então vamos primeiro dar uma olhada aqui em algumas matérias, vamos ver o que eles estão falando aqui e depois eu vou dar a minha conclusão. Então primeiro falando da CEMIG, a Isto é Dinheiro disse que essa ideia já vinha sendo aventada há alguns meses, conforme declarações anteriores do secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Segundo o governo mineiro, o modelo proposto para a desestatização da CEMIG prevê que o estado de Minas Gerais passaria a ser o acionista de referência, inclusive com poder de veto a Golden Share, né, aquela ação que permite ao acionista bloquear algumas decisões ali que a empresa vai tomar. Então, isso é pré-estabelecido. A empresa não pode sair, por exemplo, investindo... agora eu vou investir, sei lá, em aço. Não pode. O governo vai falar, não, peraí, você vai investir no nosso core business aqui, não é para desviar, tem a distribuição para a gente focar e tudo mais, enfim, né? Para caminhar aqui em grandes diretrizes essa Golden Share. Bom, e a privatização da CEMIG com a transformação em corporation, a exemplo do que aconteceu com a Eletrobras, aumentará o valor da companhia, defendeu o governo de Minas Gerais. E aí muitos devem estar pensando, caramba, mas quando a Eletrobras foi privatizada, ela caiu. Só que é diferente. Primeiro que a Eletrobras já vinha subindo bastante por conta da privatização, o mesmo pode acontecer com a CEMIG, né? Inclusive só desse fato relevante aqui, que ainda nem avançou muito, nós já temos aqui uma alta, né? Então ela pode sim subir bastante e depois eu não acho que ela vai cair, pode ter alguma queda de realização que é natural, só que não vai ter aquela queda que a Eletrobras vem sofrendo, que a Eletrobras foi uma privatização muito mais complicada. A CEMIG é complicada para avançar, a gente já vai chegar lá. Só que a Eletrobras, ela é complicada no pós também, ela tinha ali questão da... A Eletrobras estava no modelo de cotização da Dilma, né? Só um cabeça de vento total para implementar um negócio daquele, tinha que pagar a indenização, tinha que renovar então as concessões. Cara, uma série, eu vou ficar falando até amanhã, vou falar tudo que tinha de enrosco na Eletrobras, né? Bom, então aqui é um pouco diferente, a CEMIG já foi arredondada aqui pelo governo aqui,
nos últimos tempos, ela está mais certinha ali. Óbvio, tem muita coisa para enxugar ainda. Quando ela passar a ser uma empresa privada, ela vai passar provavelmente a valer mais, concordo com isso. Assim, então, a companhia energética passará a ter mais sócios que estarão obrigados a realizar investimentos em minas sempre superiores à desvalorização dos seus ativos para melhorar o atendimento a indústrias, clientes rurais e residenciais. A sede da CEMIG continuará em Belo Horizonte, né? Bom, então realmente a CEMIG é uma das poucas aí estatais do setor elétrico. A CEMIG é distribuidora de energia, é geradora e também transmissora de energia e também distribuidora de gás encanado. É uma empresa que com certeza agrada também ao governo. Só que é importante lembrar para vocês que a federalização ainda não saiu do radar. Para quem não sabe, o governo estadual deve muito dinheiro para o governo federal e as empresas seriam aqui parte do pagamento dessa dívida, que por mais que não sejam tão relevantes em termos de valor com a dívida que é gigantesca do Estado, eles podem fazer as bagunças deles ali, o acordo. Ah, tu me passa as empresas, eu paro de encher o saco por X anos, enfim. Políticos são assim, né? E aliás, você imagina a vontade, que desejo que deve ter o governo federal de colocar os companheiros na CEMIG. Você imagina ter uma nova Eletrobras para colocar de repente o Guido Mantega de CEO da CEMIG? Olha que gostoso que isso vai ser, né? Esquece negócio de preço de energia, é papo furado só para enganar os cabeça de vento, né? Os QI abaixo de 83. Porque você sabe o que acontece quando eles prometem preço de energia menor, né? Dilma tá aí, dá para fazer uma escola, assim, um curso de como você não deve conduzir o setor elétrico do país. É só você seguir aquilo ali. Então não esquece esse negócio de diminuir a energia, na verdade vai aumentar com certeza. Então, enfim, o que eles querem é pôr os companheiros nas empresas. Tá doidinho para pôr o Manteiga lá, né? Então eles não esqueceram da federalização. Só que essa justificativa aqui desse site não tem nexo, né? Eles falam que eles estão querendo modernizar a CEMIG e a Copasa para conseguir no futuro um maior abatimento da dívida do Estado com a União em potencial negociação para a federalização dessas empresas. Caramba, mas se tu vai privatizar essas empresas, elas vão valorizar. Concordo. Só que tu já vendeu, como é que tu vai vender de novo para federalização? Não entendi. Não tem nexo, né? Privatizar e depois federalizar. Deixa nos comentários se você entendeu esse nexo aqui. Na minha visão não tem, né? Ou você federaliza ou você privatiza, as duas coisas fica meio difícil fazer, principalmente no caso da CEMIG. No caso da Copasa pode fazer um pouco de sentido, porque a forma como eles estão vendendo aqui a Copasa é diferente. Eles estão aqui, na verdade, ainda mantendo uma grande fatia da Copasa, tá? Não vai ser uma corporation, vai ter grande direito a voto. Mas mesmo assim, eu não sei se o governo quer isso. Eu acho que o governo quer 50,01% para poder mandar e pôr os companheiros que ele quiser lá dentro, né? Senão não tem graça. Qual a graça? Então, só para finalizar, CEMIG sendo privatizada no modelo corporation, ou seja, limite de 10% de direito a voto, mas ainda teria uma golden share ali para bloquear algumas coisas, ao estilo Eletrobras então, né? O governo não pode dar pitaco a mais de 10%, mesmo que fique com mais de 10% das ações, que aliás seria uma das questões ali que eles provavelmente ficariam ainda com uma fatia bacana da CEMIG para ganhar os dividendos e tudo mais ali, né? No caso da Copasa, a privatização seria diferente, o governo não teria mais de 50% das ações, seria agora uma empresa privada, porém o governo poderia votar ainda conforme ele tiver as ações. Um exemplo, que ele fique ali com 40%, ele vai poder votar nessa quantidade, também vai ter a golden share ali, e é isso, não vai ser aquela questão de ser uma corporation, tá? Com limite de 10%. Então sim, em ambos cenários as empresas se valorizariam, aí sim o governo poderia vender então para o governo federal, mas eu não sei se o governo federal vai querer ter essas ações sem ter aquele poder para colocar os companheiros lá dentro. Então eu acho que vai ficar prejudicado o andamento disso aqui de federalização. Mas enfim, isso é o que está sendo inventado aqui. Alguns dizendo que pode, na sequência, ser federalizada depois de valorizar as ações. Tá, bom, só que tem aqui uma série de problemas, né? As privatizações, contudo, esbarram na Constituição de Minas Gerais, que exige a realização de referendos populares para permitir que as operações continuem. Ano passado, o governador Romeu Zema enviou uma PEC para acabar com essa exigência, só que ela não avançou. E o governo, pelo que eu li,
não tem certeza se ele tem a quantidade suficiente de votos para mandar isso aqui adiante. Então ele está querendo avançar com a privatização sem com que essa PEC avance. Sem com que essa PEC avance, fica embaçado, fica complicada aqui a situação. Por quê? Porque vai precisar fazer um referendo, né? E você imagina o quanto de zum, zum, zum que os companheiros vai fazer no ouvido do povão ali, que o povo vota no 13 sem nem ter candidato em São Paulo, o povo não sabe nem o que está acontecendo, né? Então eles vão, ai meu pai, vai ficar energia cara, eu vou contra, né? Então é assim que funciona. Ignorando completamente o que aconteceu no governo Dilma, que foi exatamente o oposto, né? Enfim, não se esqueça que o meu curso de investimentos está na promoção de Black Friday, eu vou te ensinar do zero até o bem avançado, nós vamos passar por vários fundamentos, análise fundamentalista nos detalhes de cada um deles, vamos entender valuation de empresas, é focado em ações, mas a gente fala também de fundos imobiliários, renda fixa, é um curso bem completo por um preço assim que você não encontra dessa mesma qualidade. Eu tô há 17 anos na bolsa, bastante coisa eu posso te ensinar aqui, né? Tem também o meu curso de opções que eu te ensino opções para quem é mais buy and hold ali, vou te ensinar a se proteger contra quedas, ganhar dividendos com opções, seja na baixa ou na alta, então você vai complementar sua carteira ainda mais, tá? No longo prazo faz muitíssima diferença. E tem também aqui os dois cursos que você pode comprar pagando apenas um preço, R$ 879. Depois que acabar a Black Friday, eu vou aumentar esse curso no mínimo para R$ 1.000, mas é provável, inclusive, que eu aumente acima disso, tá? Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!